Olá, tudo bem? Um dos meus seguidores me pediu para comentar, a partir do ponto de vista da filosofia, um dos sentimentos mais marcantes no mundo contemporâneo, o sentimento do tédio. Você já esteve entediado? Você sabe como enfrentar esse fenômeno? Quando nós pensamos a respeito do modo como os especialistas, historiadores, sociólogos, filósofos vêm definindo o tempo que é o nosso, essa chamada pós-modernidade, os últimos 2 séculos mais ou menos, nós vamos ver que muitos dos nomes que são dados ao nosso tempo remetem precisamente a um sentimento de desgaste naquilo que nós podemos chamar do valor da nossa vida, ou do sentido e da meta da nossa vida. A partir então desse diagnóstico, um filósofo chamado Lars Svensson, um filósofo norueguês, escreveu esse livro Filosofia do Tédio. É um livro interessante que tenta justamente mapear ao longo da tradição filosófica elementos que nos ajudem a compreender esse sentimento que ele define como então um esvaziamento do tempo. O que que é no fim, o que que é o tédio? Pro Lars Svensson, é justamente um problema que tem a ver com o aproveitamento do tempo, com a crise do tempo. Uma das frases famosas aqui do livro precisamente diz isso. O tédio, diz ele, está associado a uma maneira de passar o tempo, em que o tempo, em vez de ser um horizonte de oportunidades, é algo que precisa ser consumido. Ou seja, aqui há digamos assim, uma quebra da relação de sentido da ocupação do nosso tempo e a gente se sente entediado então, porque este tempo se esvazia de sentido. Então o problema do tédio é quando a gente não sabe o que fazer com o tempo e a gente então procura a indústria do passatempo, a indústria do entretenimento que tenta preencher esse tempo com ocupações, digamos assim, que não levam a gente a adquirir maior sentido para a vida. A gente se enche, portanto, de experiências ao invés de qualificar essa experiência. Então a experiência do tédio pode ser aquela de um domingo de tarde em que você não sabe o que fazer, então o tédio como vazio, esse tempo esvaziado de sentido, mas ao mesmo tempo, diz Svensson, pode ser aquela experiência de um tempo em que a gente tem muito a fazer e não pode mais, não consegue mais fazer nenhuma escolha em relação àquilo que deve ser feito. O tédio, portanto, é uma experiência deste tempo presente absoluto, mas ao mesmo tempo esvaziado de história e esvaziado de futuro. É o tempo, portanto, em que a gente anula as possibilidades de projeto que levam a nossa vida adiante com algum tipo de sentido. O Svensson, então, vai mostrar como que a sociedade contemporânea usa uma série de subterfúgios para fazer com que a gente tente preencher o nosso tempo de atividades, muitas vezes atividades que não têm sentido, que não têm interesse, que não têm valor, mas que ocupam o nosso tempo. Isso pode se dar tanto no trabalho da gente, né, esse trabalho muitas vezes rotineiro, burocrático, sem sentido, quanto no próprio entretenimento. O Svensson vai mostrar que tanto no caso do ócio, do lazer, quanto no caso do trabalho, o tédio pode existir. De alguma forma levantando sérias críticas a essa indústria do entretenimento, da televisão, do cinema, das redes sociais, que ocupam o nosso tempo de forma tão voraz, né, devorando tudo. O Svensson levanta um problema que é o problema da mediocridade, que é o maior resultado justamente do sentimento do tédio. A mediocridade é a superficialização da vida. Essa indústria do entretenimento faz com que a gente ocupe o nosso tempo não de forma saudável, de forma interessada, mas precisamente de forma inútil. E isso vem gerando uma sociedade descompromissada, tanto com os valores em termos morais, quanto com a verdade, com o aprofundamento, digamos assim, dos projetos de vida que levam a gente adiante. Então vivemos uma sociedade medíocre precisamente como resultado desse problema do tédio. Um elemento levantado pelo Svensson para entender esse tempo do tédio é também o elemento da violência, da catástrofe ou mesmo da pornografia.
Já foi dito que nós temos muito interesse pelo início e pelo fim da nossa vida, ou seja, pelos nascimentos e pelas mortes. Não é nada que nos desperte tanto atenção quanto precisamente esses dois extremos da vida. Como a mídia precisa vender isso, ela transforma nascimentos e mortes em algo, digamos assim, que seja exagerado, em que haja, de alguma forma, um exagero do interesse. No caso do nascimento, se trata da pornografia. Então a mídia transforma o nascimento em pornografia e transforma a morte em violência. Pornografia e violência seriam os dois elementos mais vendáveis, vamos dizer assim, e que despertam mais a atenção da gente. Mas, mais uma vez, se trata de elementos que não preenchem a experiência de vida, mas que ocupam o tempo naquela espécie de passatempo, mas agora um passatempo desesperado em busca de sentido. O livro dos Wenzel termina falando da criança. O tempo da infância é o tempo em que tudo ganha sentido, em que tudo é novo, em que tudo é projeto. É o mesmo convite que a gente vai encontrar na filosofia nietzschiana, por exemplo, já na primeira parte do Zaratustra, quando Nietzsche vai anunciar as 3 transformações do espírito, em que nós temos que deixar de sermos camelos, o animal da carga, passar para a experiência do leão, mas finalmente chegar na experiência da criança. A criança é aquela que tem o tempo todo como abertura de possibilidades, em que tudo que acontece tem interesse, tem novidade, tem encanto. Este encanto inicial que vai ser associado, e portanto, essa metáfora da criança, é a única saída que nós temos para a gente recuperar um tempo que fuja do tédio. Ou seja, a melhor forma de enfrentar o tédio é precisamente se reencantar com a existência, prestar atenção na existência, naquilo que forma a nossa experiência no presente e que dá sentido e significado ao nosso tempo. Vamos nos recusar, vamos deixar de, digamos assim, sermos marionetes nas mãos destes projetos de preenchimento do tempo que não dão sentido às nossas experiências. O único jeito é voltar o nosso olhar à infância da nossa existência e recuperarmos este susto, este encantamento, este maravilhamento, vamos dizer assim, diante de tudo que existe. É isso aí. Muito obrigado, um abraço a todos, compartilhe o vídeo, se gostou, curta as nossas páginas, nos siga por aí nas redes sociais. Um grande abraço.